No mesmo instante em que os médicos deram o veredito final, a irmã Maria de Lourdes, mãe do jovem, caiu de joelhos no corredor do hospital. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma fé que já havia visto o impossível antes. Ela lembrava-se da noite em que seu filho mais velho, aos 8 anos, teve uma crise de asma tão forte que os médicos disseram que não resistiria até o amanhecer. Naquela ocasião, ela e o irmão José Carlos, seu marido, haviam se ajoelhado ao lado da cama da criança e clamado em voz alta: Senhor, tu disseste que os que confiam em ti não serão confundidos. Se é da tua vontade, restaura a respiração deste menino, para que o teu nome seja glorificado. Antes que o sol nascesse, o pequeno já brincava no quintal, como se nada tivesse acontecido. Agora, diante daquela enfermidade que ceifava vidas em questão de horas, ela não duvidou nem por um segundo. Se Deus abriu os céus uma vez, Ele abrirá de novo, pensou, enquanto as mãos trêmulas seguiam segurando a Bíblia aberta em Salmos 1:8, 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Enquanto isso, dentro do quarto de isolamento, o jovem Davi, de apenas 22 anos, sentia o corpo queimar por dentro. A hepatite fulminante havia destruído 90% de seu fígado em menos de uma semana. Os olhos amarelados, a pele marcada pelas hemorragias internas, e a mente já confusa pelos efeitos da encefalopatia hepática. Mas mesmo naquelas condições ele conseguia murmurar entre dores: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Não era uma oração de resignação, mas de entrega total. Ele se lembrava das palavras do irmão mais velho na reunião de jovens, algumas semanas antes: a fé não é a crença de que Deus vai nos livrar do sofrimento, mas a certeza de que Ele nos sustenta dentro do sofrimento. E ali, entre tubos e monitores que apitavam sem parar, Davi sentia uma paz que não fazia sentido para a medicina. Uma paz que só vem quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Do lado de fora, a igreja já havia sido avisada. Irmãos de várias congregações próximas começaram a se reunir em casas, em pequenos grupos, para clamar. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas súplicas quebrantadas como a do irmão Antônio, um homem simples que trabalhava na roça e que, ao saber da notícia, parou o trator no meio da plantação, ajoelhou-se na terra úmida e disse apenas: Senhor, o Davi é teu. Tu o conheces desde o ventre. Se for para a tua glória, devolve ele para nós. Sua voz grossa quebrou, mas ele continuou orando, mesmo sem conseguir falar mais. O coração já havia dito tudo. Naquela mesma noite, a irmã Clara, uma senhora de 82 anos que nunca havia saído de sua cidadezinha, sonhou com um rio turvo que se transformava em águas cristalinas. No sonho, ela viu Davi deitado à margem, fraco, mas estendendo a mão para alguém que não conseguia ver. Então, uma voz disse: Ele viverá porque o meu sangue é mais forte que a morte. Ao acordar, ela não hesitou. Pegou seu xale e, mesmo com as juntas doendo, caminhou até a casa do irmão presidente da congregação. Irmão, Deus me mostrou que o Davi não vai morrer. Não sei como, não sei quando, mas ele vai sarar. E nós temos que jejuar e orar até ver a vitória, disse com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. O jejum começou na manhã seguinte. Não foi anunciado no púlpito, não houve convocação oficial, apenas o Espírito Santo movendo os corações. Famílias inteiras deixaram de lado o café da manhã. Mães explicavam aos filhos pequenos: hoje não vamos comer porque o irmão Davi está muito doente, e nós vamos pedir a Jesus que o cure. Crianças, mesmo sem entender totalmente, uniram as mãozinhas e repetiam: Jesus, sarai o Davi, por favor. Nos campos, homens paravam o trabalho ao meio-dia, tiravam os chapéus e, sob o sol escaldante, oravam em silêncio. Nas cozinhas, mulheres preparavam a comida para os outros, mas não provavam nada, enquanto os lábios moviam-se em orações constantes. Dentro do hospital, a situação de Davi piorava. Os médicos, agora com expressões sérias, chamaram a família para uma última conversa. O fígado dele está em falência total. Mesmo que consigamos um transplante de emergência, as chances são mínimas. Preparem-se para o pior, disseram. Mas a irmã Maria de Lourdes, com os olhos fixos no médico, respondeu com uma calma que deixou todos desconcertados: Doutor, nós agradecemos pelo cuidado do Senhor, mas o nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico. O Senhor faz a parte do Senhor e nós faremos a nossa, orar. O médico, acostumado a ver famílias desmoronarem diante de notícias assim, apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Naquela noite, enquanto Davi entrava em coma, a congregação se reuniu em vigília. Não havia música, não havia sermão, apenas silêncio quebrado por choros abafados e orações em voz baixa.
De repente, por volta das 3 da madrugada, a irmã Ana, uma jovem de 19 anos que mal conhecia Davi, levantou-se e começou a cantar um hino sem acompanhamento. Quando as forças se forem, e a fé vacilar, lembra que Jesus está no barco contigo. Sua voz trêmula, mas firme, encheu o salão. Um a um, os irmãos se levantaram e começaram a cantar também. Não era um canto de vitória ainda, mas de confiança. De que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava ali. Enquanto isso, no quarto do hospital, algo estranho começou a acontecer. As enfermeiras que faziam plantão noturno, notaram que os sinais vitais de Davi, que vinham caindo há horas, de repente estabilizaram. Uma delas, curiosa, checou os exames de sangue que haviam sido colhidos algumas horas antes. O que ela viu a deixou tão chocada que chamou o médico de plantão imediatamente. Doutor, os níveis de bilirrubina baixaram. E as enzimas hepáticas estão normalizando. O médico incrédulo pediu para repetir os exames. Deve ser erro do laboratório, disse. Mas os novos resultados confirmaram. O fígado de Davi, que estava praticamente morto, estava se regenerando. Isso não é possível, murmurou o médico. Em casos de hepatite fulminante, a regeneração espontânea não acontece assim. É um milagre. Quando o sol nasceu, Davi abriu os olhos. Fraco, mas consciente. A primeira coisa que pediu foi água. Depois, com voz rouca, perguntou: quantos dias eu fiquei dormindo? A mãe, ao seu lado, não conseguiu segurar as lágrimas. Meu filho, você esteve entre a vida e a morte, mas Deus te trouxe de volta. Davi sorriu mesmo com os lábios rachados. Eu sabia, mãe. Enquanto eu estava dormindo, sonhei que estava num jardim. E Jesus me disse: volte. Ainda há muito para você fazer. Nos dias seguintes, os médicos ficaram atonitos com a recuperação de Davi. Em menos de uma semana, seu fígado estava funcionando normalmente. Isso não tem explicação médica, admitiu o hepatologista responsável. O órgão dele se regenerou como se nunca tivesse sido danificado. A família, é claro, já sabia a explicação. Quando Davi recebeu alta, a primeira coisa que fez foi ir à congregação. Não para contar sua história como um troféu, mas para agradecer. Ao subir ao púlpito, com a voz ainda fraca, ele disse apenas: irmãos, eu não deveria estar aqui. Os médicos disseram que eu ia morrer, mas Deus mostrou que a última palavra é dele. Não foi por causa da minha fé, eu estava fraco demais para ter fé. Foi pela fé de vocês que oraram por mim quando eu não podia mais. Isso me ensinou que a igreja é um corpo. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é curado, todos se alegram. Nos meses que se seguiram, Davi tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Não de forma ostentosa, mas no cotidiano. Ele voltará a trabalhar na oficina mecânica da família e muitos clientes, ao saberem de sua história, vinham apenas para conversar. Como você sabe que foi Deus que te curou? Perguntava um. Davi, com as mãos ainda marcadas pelas agulhas dos soros, respondia: porque eu sentia o fígado me queimando por dentro. Os médicos disseram que não havia esperança. E hoje, olhe para mim. Não tomo remédio, não tenho sequelas. Só Deus faz isso. Alguns riam, incrédulos. Outros choravam, porque também precisavam de um milagre. Um desses casos foi o do irmão Paulo, um homem que há anos lutava contra o alcoolismo. Ao ouvir o testemunho de Davi, ele se aproximou com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Irmão, se Deus curou você, você acha que ele pode me livrar desse vício? Davi não hesitou. Pegou a mão do homem e orou ali mesmo, no meio da oficina. Senhor, o irmão Paulo está cansado de lutar sozinho. Tu que quebraste as minhas cadeias da morte, quebra também as dele. Dá-lhe forças para dizer não ao pecado e sim, à tua graça. Naquela noite, Paulo foi à reunião pela primeira vez em anos. E nunca mais voltou a beber. A história de Davi também tocou o coração de uma família que havia se afastado da congregação após a morte de uma filha pequena. A irmã Raquel, mãe da menina, evitou a igreja por 2 anos, cheia de amargura. Por que Deus tirou a minha filha e salvou Davi? Perguntou certa vez em lágrimas ao irmão presidente. Ele, com sabedoria, não tentou dar uma resposta pronta, mas apenas abraçou-a e disse: irmã, nós não entendemos os caminhos de Deus. Mas uma coisa eu sei, ele não nos abandona. A sua dor é real, e ele a vê. Talvez um dia ele nos mostre por que permitiu isso. Até lá podemos confiar que ele sabe o que faz. Não foi uma resposta que tirou a dor, mas foi o começo de um processo de restauração. Raquel voltou a frequentar as reuniões, não porque sua ferida havia sarado, mas porque sentiu que mesmo no luto ela não estava sozinha. Hoje, anos depois, Davi é um obreiro na congregação. Não prega com palavras bonitas, mas com uma vida que mostra que Deus ainda opera milagres. Ele casou-se com uma irmã da mesma igreja,
e juntos têm ensinado aos jovens que a fé não é apenas para os momentos de crise, mas para cada dia. Muitas pessoas pensam que Deus só age quando a situação é extrema, diz ele nas classes de doutrina. Mas ele também está no pão de cada dia, na saúde que temos, no ar que respiramos. O milagre não foi só o meu fígado se regenerar, é também eu acordar todas as manhãs com paz no coração, sabendo que esteja eu saudável ou doente, ele está comigo. E assim, a história de Davi não é apenas sobre uma cura física, mas sobre como Deus usa as provações para fortalecer a fé de muitos. Não há explicação humana para o que aconteceu. Não há glória para homens, mas somente para aquele que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa difícil para mim? Jeremias 32, 2:27. E a cada vez que Davi olha para suas mãos, as mesmas que já estiveram frias e sem vida, ele se lembra: a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior que todos eles. E isso, irmãos, é um milagre que continua acontecendo, todos os dias, nas vidas daqueles que creem. A história de Davi não terminou ali, porque quando Deus opera não é só para um momento, mas para uma vida inteira. E cada dia que passa, ele descobre novas camadas desse milagre que não foi só físico, mas espiritual, familiar e até mesmo para a congregação onde ele serve. Há detalhes que só quem viveu sabe e que só o tempo revelou. Depois que Davi recebeu alta, os médicos ainda o chamavam para exames de rotina. A cada consulta, eles olhavam os resultados com espanto. Isso não é normal, dizia um hepatologista, apontando para as imagens. O fígado não se regenera assim, tão rápido, tão completo. É como se nunca tivesse tido nada. Davi sorria e respondia: Doutor, o Senhor fez mais do que regenerar. Ele criou de novo. E o médico, mesmo sem entender, anuía, porque não havia outra explicação. Os exames mostravam um órgão saudável, sem cicatrizes, sem sinais de cirrose ou sequela. Era como se a hepatite fulminante tivesse sido apenas um pesadelo do qual ele acordara. Mas não eram só os médicos que testificavam. Os irmãos da congregação também viam. Porque Davi não voltou mesmo. Antes ele era um jovem quieto, que ia às reuniões, mas não se envolvia muito. Depois do milagre, havia nele uma urgência. Não uma urgência de falar de si, mas de falar dele. Ele começava a visitar os enfermos, a orar com os desanimados, a sentar com os jovens que pareciam perdidos. Não era um obreiro ainda, mas já agia como um. E os mais velhos observavam: esse moço tem algo diferente. Não é só a cura. É como se ele tivesse visto o outro lado e voltado com uma mensagem. Um dia, um irmão mais velho, o irmão João, que já servia na obra há décadas, chamou Davi para conversar. Sentaram-se no fundo do salão, depois da reunião de doutrina. Davi, eu preciso te perguntar uma coisa, disse o irmão João, com aquele tom sério que só os servos fiéis têm. Quando você estava na UTI no pior momento, você sentiu medo? Davi baixou os olhos por um instante, como se revivesse aquele tempo. Sim, irmão. Medo não é pecado. A Bíblia diz que os discípulos também tiveram medo no barco, e Jesus estava com eles. Mas eu aprendi que o medo não pode ser maior que a confiança. O irmão João assentiu. E como você soube que ia sarar? Davi sorriu, quase como se ouvisse uma voz antiga. Eu não sabia. Mas eu sabia que se não sarasse, ainda assim estaria nas mãos dele. E isso bastava. Essa conversa marcou Davi, porque ele entendeu que o milagre não era só para ele, mas para fortalecer a fé de outros. E foi assim que, alguns meses depois, ele se apresentou para servir na obra. Não foi uma decisão fácil. Ele sabia que ser obreiro não era sobre honra, mas sobre carga. E ele já tinha carregado uma cruz pesada. Mas o irmão que presidia a congregação na época, um homem de poucas palavras e muita oração, olhou para ele e disse: se o Senhor te levantou da morte, é porque ele tem um propósito. E se ele te deu um testemunho, é porque outros precisam ouvir. Davi chorou naquela noite não de tristeza, mas de gratidão. Porque ele sabia que não era digno, mas que Deus usa os indignos para mostrar sua glória. E então veio o casamento. Não foi algo planejado, mas algo que aconteceu no tempo de Deus. A irmã Ana, uma moça quietinha que tocava piano nas reuniões, sempre esteve por perto. Ela era daquelas que não chamam atenção, mas que quando falam, é porque tem algo importante a dizer. Depois que Davi sarou, ela começou a deixá-lo mais próximo. Não com palavras, mas com gestos. Um café depois da reunião, uma oração quando ele parecia cansado, um bilhete com um versículo quando ele saía para visitar os enfermos. Até que um dia Davi entendeu que aquilo não era amizade. Era algo mais. E quando ele pediu ao irmão que presidia para conversar com ela, o homem sorriu e disse: já estava na hora. O casamento deles não foi pomposo.
Foi simples como tudo na obra do Senhor deve ser, mas tinha algo especial, porque os dois sabiam que não era só uma união de dois corações, mas de duas vidas que Deus tinha preservado. Ana também tinha sua história. Quando criança, ela teve uma doença grave nos rins, e os médicos disseram que não sobreviveria. Mas os irmãos oraram, e ela sarou. Então, quando Davi e Ana se casaram, não era só um homem e uma mulher se unindo. Era dois milagres se encontrando para glorificar aquele que o salvou. E agora, anos depois, eles têm dois filhos. O mais velho, Samuel, nasceu depois de um parto difícil. Ana perdeu muito sangue, e os médicos disseram que era risco de vida. Mas os irmãos se reuniram na congregação e clamaram a Deus. E mais uma vez, ele ouviu. Samuel nasceu saudável, e Ana se recuperou como se nada tivesse acontecido. Cada filho nosso é um sinal de que Deus não só nos deu vida, mas nos deu futuro, diz Davi quando conta essa parte. E é assim que eles vivem, mostrando aos jovens que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada respiração. Davi costuma dizer nas classes de doutrina: muitas vezes nós pedimos a Deus um milagre, mas esquecemos de agradecer pelos milagres que já temos. Vocês sabem quantas pessoas acordaram hoje e não conseguiram respirar? Quantas mães perderam seus filhos hoje? Quantos jovens como vocês não tiveram a chance de ouvir a palavra? Nós estamos aqui. Isso já é um milagre. E os jovens ouvem, porque Davi não fala como quem ensina, mas como quem viveu. Ele não dá respostas prontas, mas compartilha suas lutas. Às vezes eu ainda tenho medo, confessa ele. Medo de perder minha família, medo de adoecer de novo, medo de não ser um bom obreiro. Mas eu aprendi que a fé não é a ausência do medo. É olhar para o medo e dizer, mesmo assim eu confio. E é isso que os irmãos veem nele, um homem que não nega suas fraquezas, mas que mostra que Deus é forte nelas. Porque a história de Davi não é sobre um fígado que se regenerou. É sobre um coração que foi quebrado e restaurado. É sobre uma família que quase foi destruída e foi reconstruída. É sobre uma congregação que viu mais uma vez que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. Ele ainda faz o impossível. E toda vez que Davi põe as mãos sobre um enfermo e ora, ele não está só pedindo por cura. Está lembrando daquele dia na UTI, quando as mãos dele estavam frias e sem vida, e Deus as aqueceu. Está lembrando de cada lágrima derramada, cada oração sussurrada, cada porquê que não teve resposta. E ele sabe que se Deus fez por ele, pode fazer por qualquer um. Não porque ele seja especial, mas porque Deus é bom. Porque no final, o maior milagre não foi o fígado de Davi. Foi a vida que Deus deu a ele depois disso. Uma vida de serviço, de gratidão, de amor pela obra. Uma vida que mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. E isso, irmãos, é um testemunho que não acaba. É um testemunho que continua todos os dias, em cada vida que se rende a Ele. Porque Deus não faz milagres para nos impressionar. Ele faz para nos transformar. E isso sim é o maior de todos.